Fala pessoal, beleza? Seguindo aquela mesma temática dos outros vídeos que a gente vem fazendo aí sobre análise técnica, né? Eu e o Marizano, a gente falando aí um pouco sobre o mercado. Vou falar com vocês hoje, fazer um vídeo aí falando sobre um padrão de candle, parecido com o que a gente viu aí recentemente, né? Com o candle martelo, um candle comprador. Hoje a gente vai ver aí um pouco sobre o inverso dele, né? Que seria a estrela cadente aí, um martelo invertido que geralmente aparece aí nos topos dos preços, tá? Então eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para a gente ver um pouquinho mais como ele funciona, tá? Vocês estão vendo aqui o gráfico de Arezzo, né? Uma das nossas ações aí da Bolsa de Valores. E olha só, gente, eu vou pegar aqui dois exemplos diferentes que eu achei aqui bem interessantes, até para a gente debater um pouco aqui, porque são o mesmo padrão, só que um pouco diferentes, tá? E por quê? Aqui a gente pode ver no candle, né? Aqui no gráfico de candlesticks. Esse candle número 70 aqui, ó, que vocês estão vendo, nessa formação de topo, né? Ou seja, o mercado está vindo de um movimento de alta, certo? Por isso, chamando aqui essa região como uma região de topo, né? A gente pode observar aqui, esse candle, ele teve a abertura dele nessa região, certo? Teve a mínima um pouco abaixo, chegou a fazer uma máxima. Opa, tem aqui o tempo gráfico. Sem querer, minha própria mudou sozinho. Vamos voltar lá. Voltamos aqui para o gráfico diário. Então, tivemos a mínima ali, né? Mínimo e fechamento nessa região inferior, né? E tivemos uma máxima aqui em cima, onde o gráfico depois retornou, né? Teve uma queda depois dessa alta e ele foi fechar aqui embaixo, certo? A formação aqui, onde está o gráfico em preto, né? Essa formação preta aqui do candle, ele representa um candle vendedor, né? Um candle negativo. Então, temos aqui um candle de baixa, tá? E ele tem essa característica, que é chamado como estrela cadente, né? Ou martelo invertido. Ele tem a mesma formação do martelo, porém, como eu mencionei, né, encontrados em regiões de topo, em regiões de resistência, né, após um movimento de alta. E aqui a gente teve o quê? Uma forte força vendedora, né? Quando o mercado atingiu a máxima dele, aqui em cima a gente teve uma forte pressão vendedora que trouxe o preço abaixo do preço de abertura e tivemos o fechamento aqui na mínima, né? Ou seja, ele tem uma característica de não ter sombra na parte inferior, né? Na parte da mínima dele. Isso olhando para o nosso livro de análise técnica, né, levando bem ao pé da letra. Mas vocês vão perceber que também tem alguns candles, né, que a gente também considera como estrela cadente, que às vezes ele tem um pouco de sombra, mas o ideal, né, a formação dele perfeita é que ele não tenha sombra na parte inferior. E aqui a gente não tem exatamente uma estrela cadente perfeita, tá? Por quê? Porque segundo, né, livro de análise técnica que a gente vai ver, vai estudar, vai nos dizer que a sombra superior dessa estrela cadente, dessa formação de martelo invertido, deve ter pelo menos essa sombra, né, esse pavio aqui em cima, deve ter pelo menos duas vezes a amplitude do corpo dele. Ou seja, esse tamanho aqui, que a gente está vendo do corpo, a sombra dele, a parte superior, teria que ser pelo menos duas vezes o tamanho desse cara aqui, né? Ou seja, esse cara aqui, duas vezes para cima. Então a gente pode ver que não está exatamente perfeito, né, gente? Mas ainda assim, ele tem essa representação, tá? Ele tem essa ideia de martelo invertido, de estrela cadente, que nos indica uma possível reversão, né, de um movimento de queda ou a continuação dele, né, caso a gente já esteja numa tendência de queda. Que a gente pode ver que foi o caso, né? O mercado que ele vem fazendo topos e fundos descendentes, né? A gente pode ver aqui no nosso gráfico. O mercado claramente aí em uma tendência de queda, né? O desenho não ficou muito perfeito, mas a gente consegue ver aí que o mercado está claramente em uma tendência de queda, né? E aqui foi o que a gente poderia chamar de uma tendência secundária, né? Ou seja, uma pernada de alta aqui no meio de uma tendência de queda, certo? E esse padrão de estrela cadente, né, é o martelo invertido, vai nos mostrar aí esse sentimento de queda, tá? E outro exemplo, tá, gente? Além desse que eu mostrei para vocês aqui, a gente tem também um outro exemplo mais aqui para trás, tá?
olha só, que nesse caso, ele fechou um candle positivo, tá? A gente pode ver que ele tem a mesma formação nesse caso aqui, o candle 24, tá? Ele teve a abertura nessa região, fez uma máxima lá em cima, aqui ele teve aquela pressão vendedora, né? Entrando nesse candle, a partir do momento que ele fez aquela máxima, ele devolveu todo o movimento de alta, certo? Devolveu todo o movimento de alta, não chegou a fechar abaixo da abertura, né? Porém, ele teve aqui uma sombra. Aí sim, nesse caso aqui, a gente teve o exemplo perfeito, né? Uma sombra aí com duas vezes a amplitude do corpo dele, certo? Ó, se eu projetar aqui para cima, a gente pode ver que foi até um pouco mais, né? A gente consegue ver aí que a amplitude, né, dessa sombra superior aqui, desse pavio, foi mais que duas vezes aí a amplitude do corpo. Ou seja, teve muita pressão vendedora dentro desse candle comprador, tá? E aqui a gente não vai olhar exatamente se foi um candle comprador ou vendedor para a formação desse candle específico, tá? Dessa estrela cadente. A gente vai olhar simplesmente para o desenho, tá? Para a forma dele. Independente se foi um candle comprador, como vocês estão vendo, um candle branco, né? Ou se foi um candle preto. Se você tiver com uma coloração de alta e baixa, né? Ele vai mostrar candles verdes e candles vermelhos para candles vendedores, tá? Mas aqui o nosso foco é olhar para a formação dele e entender o que ele representa. Ele representa para a gente, tá? Dentro da análise técnica e do price action, né? Um candle de força vendedora, tá? Então a gente vai olhar para eles, principalmente aonde? Em regiões de resistência, tá? Não em regiões de suporte ou em regiões de lateralidade, onde o mercado está andando de lado, mas em regiões de resistência, tá? Que é onde eles terão maior relevância. E como que eu sei se eu estou numa região de resistência ou não? Aí a gente tem algumas formas de entender isso, né? A gente tem como pegar regiões onde o mercado teve vários toques, né? Regiões de preço, onde o mercado teve vários toques. Olha só, aqui chegou quase lá, né? Mas não pegou. Aqui em cima a gente teve mais uma região de resistência, por exemplo. Então a gente tem essa forma, ou a gente pode utilizar uma média móvel, pode utilizar uma ferramenta de Fibonacci, né? Seriam algumas das opções aí que a gente teria para identificar regiões de suporte e resistência, né? Quer ver? Ó, deixa eu traçar uma fibra aqui para vocês verem. Vou pegar aqui esse movimento. Olha só, a gente tem essa região de fibra aqui, ó, que seria uma região de resistência. Vocês estão vendo aqui essa região do 8979. E olha só o que aconteceu aqui, né? Quando o mercado chegou nessa região de Fibo, fez aquele padrão ali de candle vendedor, né? De candle martelo. A gente poderia utilizar a ferramenta de preço Fibonacci, né? Também para pegar aqui o risco retorno em relação à amplitude desse candle. Seria uma das formas de a gente estar projetando o alvo e ter um stop definido. Existem outras formas, né? Mas essa aqui é uma delas. E a gente teria aí uma operação de venda aqui em Arezzo, olhando por esse padrão de candle, ok? Mas sempre utilizando outras ferramentas aí para auxiliar, né? Beleza, pessoal? Então esse é o padrão de estrela cadente aí, um padrão de candle vendedor. Lembrando, né, que não independente, né, se ele é um candle que fechou comprador, se fechou vendedor, a gente vai olhar para o formato dele, né, para a forma dele, ok? Então essa forma representa aí uma grande força vendedora e tende a levar o preço para baixo aí, principalmente em pullbacks de tendência de queda, né? E pode até indicar aí reversões de tendência em alguns casos, tá? Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, deixa sugestões aí nos comentários para vocês de mais vídeos que vocês querem saber sobre price action, sobre análise técnica, ok? E até o próximo vídeo, gente. Falou!